Está no ar o nosso 9º episódio do Bora Escalar Podcast, o podcast oficial aqui da Usa Escala Digital. Eu me chamo Lucas Mourão, eu sou um dos sócios aqui da Usa Escala Digital, estou ao lado do meu brother, do meu parceiro, até que enfim ele retornou aqui à nossa casa. Matheus França, Demorei, irmão. mas cheguei, viu, Seja turma? bem-vindo novamente. Obrigado. Se eu não tivesse vindo, eu acho que eu ia ser demitido, viu, turma? Brincadeiras à parte, turma. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bora Escalar Podcast, um podcast oficial da Usa Escala Digital. Grata satisfação estar aqui com o meu sócio Lucas e também com esse convidado muito especial que a gente vai estar apresentando agora para vocês. Show de bola. Então vamos lá. Qual que é o título do nosso episódio? No 9º episódio hoje, Salão Jovem, o modelo de gestão que virou referência em Mossoró e região. Meu amigo Davi Paiva, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Bora Escalar, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, a vocês pela parceria de sempre, pelo convite. E vamos pra cima, vamos conversar, né? Vamos escalar. Vamos bater esse papo, né, meu irmão? O intuito aí, turma, gerar bons cortes aí para vocês, que através desses cortes vocês vão conseguir absorver o conhecimento que o nosso amigo Davi aqui tem para passar para vocês. É isso aí. Hein? Você queria iniciar fazendo um negocinho, show de bola. né? Olha, Aquela turma, parada, diga lá. muito importante, você que está iniciando aqui conosco, tá? Se esse episódio aqui no YouTube bater 10 comentários, a gente vai fazer um sorteio lá do Salão Jovem. Se você for homem, você vai ganhar ali um corte e uma barba, tá? E se você for mulher, você vai poder presentear uma pessoa que você gosta, seu esposo, até mesmo seu filho, que lá a gente tem corte de crianças também. Então, bateu 10 comentários, a gente faz o sorteio dessas 10 pessoas que vão estar concorrendo aí a esse presente que o Salão Jovem deixou aqui pra gente, tá bom? Show, show. Meu querido Davi, cara, você é um cara. Quem tá aqui em Mossoró, né, realmente já viu o logo do Salão Jovem em algum dos muros, né, bem pintados aí. Você é um cara muito bem mencionado, tá, por todas as pessoas aqui. E já participou de diversos podcasts, né, onde você já contou sua história. Sim. Inclusive, um desses podcasts foi com um amigo nosso, o Giovanni, né, que tem um podcast muito bacana também. E eu queria, cara, óbvio, vai ter espaço aqui para falar um pouco da sua história, mas eu queria entender mais ou menos o seguinte. Cara, qual que foi o ponto de virada? Porque, para quem não sabe, o Salão Jovem começou com seu pai em 1992. Ou seja, o Davi ele já nasceu nesse ambiente, né? Nesse ambiente de empreendedorismo, mas principalmente voltado ali para cortes masculinos. E naquela época, na década de 90, não tinha muita referência assim de barbeiros e de donos de barbearia que, pô, esse cara ele é muito bem sucedido, ele tem diversos salões, ele tem isso, sei o que, fatura alta, etc. Como que foi esse ponto de virada? Quando que foi que você viu que, poxa, a barbearia ela pode ser um grande case aqui, não só para mim, mas para minha família, para o meu pai, como referência até para as próximas gerações? Rapaz, é uma pergunta muito interessante, né, Lucas? A grande virada, digamos que foi sempre minha vontade de ser reconhecido, de me dar bem, de poder me vestir da forma que eu quero, para me poder comer o que eu queria. Então, essa vontade sempre foi muito grande. Sempre eu tive na minha cabeça, eu disse, um dia ainda vou ser grande, um dia eu ainda vou ser referência. Então, eu sempre ficava trabalhando isso, ainda trabalho isso até hoje. Eu peço em orações sempre, primeiramente saúde, paz e muita abundância. Eu peço prosperidade para que eu possa poder ajudar mais pessoas, contribuir, seja através de um conhecimento, seja através de um serviço. Por exemplo, domingo agora eu fui convidado para participar de uma ação social lá no bairro Paredões. É o terceiro ano que eu contribuo. E é sempre uma alegria participar. É sempre festa quando eu chego lá, a galera já Legal. tava esperando. Só que dessa vez aconteceu uma situação assim diferente. Eu tinha marcado com 5 barbeiros pra gente cortar o cabelo, era muita gente. Aí 2 adoeceu, um esqueceu, Mas, outro não sei o que e outro não sei o que. Resumindo, foi eu, Emanuel e o outro que tinha ido pra academia domingo. Aí o irmão dele diz: Davi, deu a oportunidade a meu irmão quer aprender a cortar cabelo e tal, só que ele quer crescer, mas ele tem vergonha. Eu só vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que tá a técnica dele. Porque o primeiro é o caráter, depois é a técnica para a gente poder desenvolver pessoas. Hoje em dia
eu entendo que eu sou um caçador de talentos. Eu procuro pessoas que eu vejo um potencial nela e eu analiso primeiro o comportamento dela, a educação, o compromisso, o respeito. Então, antes de dar a oportunidade, eu testo o comprometimento do camarada. Claro que o tempo é quem vai dizer muita coisa. Fui para essa ação social, cheguei lá, eu tinha acabado de chegar da praia com minha esposa e meu filho, altamente cansado, uma semana bastante movimentada, né? Uhum. Mossoró, cidade junina aqui em Mossoró, tá sendo um dos maiores, eu acredito, na cidade. Eu digo pelo resultado que tá tendo dentro do É. salão, dentro da barbearia, a procura, o movimento, o fluxo. Nós estamos hoje no maior time até então. Hoje somos 14 barbeiros Excelente. e eu nunca tinha visto um movimento desse. Aí o que é que aconteceu? Trabalhamos a semana pegada, aí sábado também, domingo fui dormir já tarde, mas já com esse pensamento de curtir a família de manhã e ir pra essa ação social de tarde. Quando eu cheguei lá, os caras disseram, não, não vou, não, Davi, aconteceu isso. Eu disse, tranquilo, tranquilo. É uma ação filantrópica. Aham. Não tem como obrigar ninguém a fazer uma ação. Uhum. Eu disse, meu irmão, já me comprometi, vamos embora. Aí foi eu, Emanuel e Lucas. Aí, no caso, Lucas era outro barbeiro, irmão do Eduardo. Eduardo ajudou o irmão. E Emanuel me ajudou na questão de me dar o suporte. Faça isso, faça aquilo. E ele muito proativo, dando suporte à galera, porque tudo conta, né? Não só a parte do corte de cabelo, mas a atenção, o entender, o escutar as pessoas. Resumindo, eu disse, rapaz, eu vou me testar aqui, saber se eu ainda tô afiado, né? Porque hoje eu diminui muito minha parte operacional cortando cabelo. Perfeito. Vamos já chegar aí. Rapaz, Lucas, eu nunca tinha, fazia tempo que eu não fazia um negócio aqui. Eu cortei na média assim de 16 a 17 cabelos. Homem, mulher, menino, criança, idoso. E eu fiquei, eita, meu amigo, não termina mais não. E as costas começando a arder, e eu pinicando, e o povo resenhando e não sei o que, aquele calor. Quantas horas lá? Já. Rapaz, foi das 3, umas 3 horas foi que a gente passou lá. Foi de 3 às 6. O rapaz cortou 2 cabelos, 9 cabelos, né? O menino que foi me ajudando. Eu devo ter cortado 16, 17, só não sei quantos Pô, cabelos. Dentro de 3 horas, dá em média de 7, 8 minutos por cabelo. Só que isso é tipo assim, é como se você estivesse andando em um carro com o pé acelerado toda É. hora, pisando toda É. hora. Então quer dizer, queima o combustível mais rápido. Total. Meu amigo, eu terminei satisfeito, feliz. Galera, mano, com o cabelo cortado. Até quem chegou sem pegar ficha, as fichas acabou e eu arrochando lá nos cortes. Bora, vai, encosta aí, vai encostando. E quem chegava eu não deixava voltar, porque isso foi o que fez eu crescer no meu mercado. Quando eu tinha meus 16 para 17 anos, se eu soubesse que tinha alguma barbearia que ficava até 10 horas, eu ficava até 11. Se tivesse alguém até 11, eu ficava até 12. Eu queria ser o último a terminar de trabalhar. Entendi. Eu tinha esse pensamento. Eu quero ser o cara disponível. Eu quero ser o cara que mais corta pô. cabelo em Mossoró. Eu tinha esse pensamento. E por incrível que pareça, hoje, a fatia de barbearia que existe na nossa cidade, hoje nós somos responsáveis por metade da pizza. Então, da fatia. Então, a outra metade é dividida para as demais barbearias. Então, Interessante. Então, você chegou a fazer esse estudo, vamos dizer assim, de market share. Você hoje é é responsável por 50% isso. de todos os cabelos que são cortados Se aqui na for, cidade de Mossoró. se você pegar a quantidade de pessoas que cortam cabelo, de homens, crianças, né? As que cortam cabelo em Mossoró, fazer uma avaliação de quantos atendimentos a gente faz no mês, em média de São mais de 1.000, mil e né, que tem duzentos lá no... clientes mês. Então, isso passa pelo salão em média de 1.500, 1.600 pessoas mês. Aham. Então, quando a gente consegue dividir essa população de pessoas, de homens que cortam cabelo, pela quantidade de barbearias que tem registrada. Hoje Ah, nós tá, somos tá. 900 mês aberto na cidade de Mossoró. Entendi. Informalmente deve ter talvez o dobro disso aí. Mas a gente leva em consideração esse gráfico que de pessoas registradas, de Aham, barbearias aham. registradas. E quem fez esse estudo para mim foi Marcos. Marcos é um economista, hoje ele presta serviço de inteligência, onde ele me diz quanto é a população mundial, quanto é
Mundial não, quanto é a população masculina, a população feminina, a população de criança. Legal. Quantas barbearias tem registrado na cidade e no estado? Qual é o poder aquisitivo dos clientes que andam no nosso salão? Quais os horários mais caros? Quais os horários mais baratos? Os horários que a gente tem que investir mais promoções? Então, dessa forma, com esse relatório que Marcos me passou, de acordo com o nosso estudando o E um mercado, relatório da cidade. o Não é um relatório da relatório cidade. que ele pega pronto nacional, né? Ele tem um negócio que é cidades inteligentes. Ele presta serviço para prefeituras, onde quando a prefeitura vai, um exemplo, vai a questão de mudança de político, ele vai lá, estuda, vê quem são os principais concorrentes, vê onde estão os melhores, os eleitores mais influentes. Então, ele consegue fazer um estudo no geral, né? Levando em consideração a cidade. Inteligência de mercado, né? Inteligência de mercado. Muito Hoje ele é bacana. Então, isso fez uma diferença gigantesca no meu negócio. Porque uma coisa é você saber que não sabe, eu sei que eu não sei falar inglês. Mas eu não sei que eu não sei uma língua que não existe. Tipo isso. Entendi. Tem uma consciência, né? Uma consciência É. que você não sabe Pronto. aquilo que você quer saber. Isso. Aí quando você sabe Boa. que você não sabe, eu disse, pois eu quero saber. Parece até redundante essa frase, tá, turma? Mas tem bastante profundidade do que o Davi falou. E até um ponto interessante que você comentou, a gente vê isso muito em livros de gestão, que a frase aqui que o Davi colocou, pô, primeiro eu vejo o caráter, porque a habilidade eu ensino dentro de casa. Então, é aquela máxima, contrate por soft skills, então por comportamentos emocionais, e a hard skills você ensina, você treina dentro da sua própria empresa, tá? Então é um insight muito valioso. A gente já passou na prática isso lá na nossa empresa. Sempre contrate pela soft skills. Não pense que você contratar por hard skills, se o cara não tiver uma soft skills bem alinhado com sua cultura, provavelmente tende a dar ruim, tá? Então, ensinamento bem bacana que o Davi colocou aqui na mesa. Eu acho isso muito interessante porque é o seguinte, eu acho que a técnica, por exemplo, Emanuel não sabe cortar cabelo. Mas eu posso ensinar ele a cortar cabelo se ele tiver à vontade. Perfeito. Agora, o caráter do camarada já está enraizado, né? Então, quer dizer, a técnica a gente consegue Você não treiná-lo. muda, né, o caráter Não, o dele. caráter você não treina. Você não muda. É aquele ali e pronto. E finalizando a resposta aí, Lucas. Então, essa vontade de querer me destacar, querer buscar um espaço, é onde eu sempre fui muito competitivo, no sentido de, rapaz, eu quero, eu posso, eu consigo. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu me sentia muito, eu era irmão, meu irmão é mais velho que eu, no caso eu sou irmão caçula. E sempre meu irmão, não, vamos sair com os amigos dele. Eu andava com os meninos mais velhos, eu sempre ficava de lado. Não, minha mãe dizia, não, meu filho, Davi é novo, não vai não. Tipo, né, Café com o bolacha. cafezinho com leite ali da mamãe. E eu ficava querendo mostrar, conquistar meu espaço. E comecei a andar com outros barbeiros, a gente viajou juntos. E eu vi lá algo que eu não via em casa. Eu achava que a barbearia era só aquilo ali que meu pai vivia, né? Só que eu vi lá fora o quanto pessoas eram bem-sucedidas através da barbearia. É. Tipo, antigamente um barbeiro, o máximo que podia era uma moto. Hoje a gente consegue ver barbeiros aí com o crescimento de mercado, com o posicionamento no digital, andando de Porsche, fazendo, Total. fazendo muito dinheiro, tipo, com É. barbearias, com curso, com produtos. Então, se a gente é percorrer um caminho de alguém que já tem um resultado. Não é fazer igual o dele, não. É a gente usar aquilo como referência, como inspiração e seguir os passos de acordo com nossa realidade. Estive em Recife agora, fui participar de um evento onde eu fui liderar a equipe dos staff, um evento para 900 barbeiros. E eu tava lá, uma das coisas que eu aprendi, que para você estar entre os grandes, você tem duas formas de fazer. Ou você paga eles para estar na mesa com eles, ou você vai lá para servi-los. Vai ser voluntário. Vai ser né? voluntário. Então, nesse momento, eu estava como voluntário.
Aí o que é. Fica o rec aí, viu? Fica o rec aí pra você, tá bom? Porque o Davi hoje, ele realmente, não só aqui, né, na cidade, você permeia por todas as classes, por diversos tipos de segmentos e pessoas, mas a nível nacional também o Davi já tem um baita reconhecimento, né? E É, você eu, conseguiu atingir eu isso, até me surpreendi, né? isso é muito Tava bom, lá cara. em Parabéns, Recife viu? e tal. Muita gente que, ei, Davi, eu acompanho o seu trabalho e eu vejo o quanto a internet é poderosa. E a gente ainda não tem noção do quanto é algo que a gente deve investir cada vez mais. Eu chegando lá, algumas pessoas, eu fui contratado para para dar uma palestra lá em Recife. Fiz umas parcerias, fui patrocinado por tesouras, por produtos, coisas que eu disse, rapaz, eu saio de casa sem essas pretensões, mas a gente é reconhecido primeiramente pelo nosso resultado. Quando você tem Uhum. um resultado, aí logo após as pessoas vão se conectar com você. E ao se conectar, elas têm que ver o tão grande você seja, né? É na questão o quanto você pode agregar. É. É tipo, realmente é tudo, eu acredito que tudo é uma questão de, tipo, essa questão de network. Network é nada mais do que uma parceria de interesse, no sentido de eu preciso de você para você me ajudar com essa situação. E você precisa de mim para fazer. É assim como um casamento. Você precisa de uma companheira, de um companheiro, para viver ao seu lado, para te ajudar, para te orientar, para te levantar nos dias mais difíceis. Você precisa de um sócio para você juntar forças. Então, quer dizer, é sempre buscando pessoas que venham para agregar. Eu sempre digo aos meninos, à equipe, pessoal, nós estamos aqui para agregar. Eu tô aqui, eu fazendo meu papel, você faz o seu e a gente ganha junto. Não adianta também eu estar remando numa velocidade e alguém não tá remando. É. Claro que a gente às vezes, Matheus, Lucas, a gente quer que as outras pessoas andem na mesma intensidade que a nossa. Né? Eu conversando com um cliente hoje, Cultura, né? cultura. Tem que ter uma cultura forte, enraizada pra fazer a pessoa E andar eu, no mesmo e eu caminho. digo além da cultura, é a, como é que eu posso falar? É a questão do o quanto você quer aquilo. Às vezes, o que eu quero, vocês estão caminhando junto, mas o que você quer é mais do que o que Lucas quer. Ah, total. Então, ele vai automaticamente, ele vai ralar mais, ele vai se esforçar mais. A dificuldade dele é tão grande, porque você vê tantas pessoas que saíram do absoluto zero, cresceram muito, mas muito mesmo. Porque a sede de crescer, a sede de ser grande, está enraizado nele. Ele não quer mais viver aquela vida. Hoje, e não em Mossoró, a gente tem uma população emergente, que é o que não existe. Você não vai ver uma família nobre em Mossoró no sentido de, não. Aqui é neto de um bilionário, de alguém que deixou riqueza. E talvez tenha algumas pessoas que são muito prósperas financeiramente. Mas famílias nobres mesmo, não tem tantas, digamos assim. Não É. vou dizer que não tem, não, que eu não conheço todas as famílias de Mossoró, mas tem um meio em Mossoró, que é a população emergente, que são pessoas que saíram de uma classe E média baixa tem muito e isso. conseguiu se destacar, conseguiu crescer na vida. Hoje tem um poder aquisitivo bom, mas que ela sabe que, tipo, se ela não continuar ralando, ela volta para onde começou. É, isso é um Então, lance bem interessante. né? Então, a grande parte da população, por exemplo, não adianta você estar investindo. Eu vi lá em Recife, eu tive lá maior barbearia em termos de faturamento do Brasil. Barbearia que o grupo fatura 70, 80 mil reais dia. Isso eu tô falando de 4 unidades. Cada unidade com média de 7, 8 profissionais. E eu não adianta eu querer trazer para minha realidade a É estrutura, outro o mercado, é investimento, outro porque mercado. é outra situação, é a Total. Contexto. população Contexto. gigantesca, né? Mas o que dá pra gente aprender são os caprichos, são os detalhes, é a forma de educação, é a forma de comprometimento e de profissionalismo. Eu acho que é o que está em falta no mercado. Às vezes as pessoas querem muito ser bom, se crescer na vida, mas esquece, para a gente ser bom e para a gente crescer na vida, a gente precisa ter excelência. Excelência no que você faz quando as pessoas estão te vendo, excelência no que você faz quando as pessoas não estão te vendo, o que você escuta, o que você anda, o que você repete
naqueles momentos mais difíceis, porque uma coisa é tipo 7 dias na semana. Talvez ali, provavelmente, em 3 a 4 dias você vai amanhecer mal, triste, sem saber por Total. quê. Mas essa é a vida. Não adianta a gente querer estar todo dia satisfeito, que isso não existe. Ó, Mas é continuar fazendo. e o lance interessante que o Davi compartilhou aqui, tá, turma? Muitas das vezes o empresário, dono de empresa, ele se dá ao próprio emprego. Ele é um funcionário bem pago da sua empresa. Então ele acaba estando ali 100% no operacional. E na hora que ele sai, ou por algum momento, alguma viagem que ele vai fazer, ou por alguma questão de saúde, a empresa cai. Porque os funcionários não sabem tocar como ele toca, ou seja, ele é um funcionário bem pago da própria empresa dele. Então, isso é um lance muito interessante que o Davi colocou aqui. E também sobre sociedade. Ó, você que tem sócio, se seu sócio não tiver com o braço da seringa igual você tá, provavelmente vai dar errado. Então, já chama ele para conversar, entende os interesses, porque isso é muito importante. E não quer dizer que ele tenha que sair da sociedade, tá? Porque ele é sócio, beleza, mas ele não precisa receber como um profissional, como um colaborador dentro da própria empresa. Ele pode receber como divisão de lucros. Então, nesses acordos societários, a pessoa muitas das vezes pensa: meu sócio não está trabalhando, eu vou tirar ele da sociedade. Não, calma. Você tira ele da função que ele está fazendo ali dentro da empresa. Ele é sócio, ele teve um valor que ele investiu, um tempo que ele investiu para ter essa sociedade. Então, dá a divisão de lucros a ele e você vai tocar a sua empresa. Simples e fácil. Simples, não fácil, mas é de uma maneira simplificada que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso é um lance bem interessante. Inclusive, estava conversando aqui com um amigo meu, ele está passando por momentos parecidos como esse. Cara, ele é muito bom, mas o sócio dele não tá com o braço na seringa, não tá comprometido com o business 100%. Tem outros negócios e isso acaba afetando ali o relacionamento. E, pô, não precisa comprar a parte dele, só recebe divisão de lucros. Boa. E um negócio Beleza? interessante, cara, porque você, Davi, começou cortando cabelo. Hoje você é empresário. Então você começou sendo jogador de futebol. Hoje você é técnico do time de futebol. E você cresceu em empresa de serviço. Que muita gente, cara, eu converso com muitos empresários. E o que é que eles geralmente dizem? Rapaz, cara, eu faço aqui meu trabalho muito bem, mas aí eu treino uma pessoa, o cara aprende, e depois de 2, 3 meses ele sai. Aí eu queria entender de ti, cara, como é que, assim, a partir de quando mais ou menos e o que que você fez para montar uma equipe a ponto de engajá-la e fazendo com que ela se mantenha contigo durante aí uns bons tempos? Que eu acredito que deve ter gente lá que deve sair, deve montar o seu próprio negócio. Tá tudo certo, né? Mas, pelo que eu vejo também, você tem muito engajamento dos teus, da galera que trabalha contigo lá. Conta mais um pouco sobre isso aí, Davi. Alguns profissionais que trabalham comigo hoje, alguns, digamos assim, tinha barbearia e veio trabalhar comigo. Outros aprenderam por lá. Então eu sou muito do cara que gosto, eu invisto tempo, eu dedico tempo em treinar. Eu dedico tempo em parar, em ensinar, em conversar, em cobrar e depois conferir. A grande maioria, alguns passaram por lá, não se conectaram tanto, alguns passaram 2 meses, 3 meses, alguns passaram já sabendo que ele estava só reformando a barbearia dele, ele estava só bem passando uma temporada e tudo bem. Eu Uhum. sempre tenho o pensamento seguinte: se é para o cara ficar, ele precisa ser bom. Mas eu não vou pensar em tipo, eu vou treinar, eu vou desenvolver esse cara aqui, vou fazer tudo que eu vou passar de tudo que eu posso para ele. Mas se ele for embora, então eu já passei por essa fase de me apegar. Claro que a gente cria uma conexão, mas hoje eu entendo que, tipo, antigamente eu dizia, não, nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós não somos uma família. Nós somos uma equipe, nós somos um time. E a gente precisa estar caminhando junto para o negócio dar certo. Então, o que é que acontece? Se é para o cara ficar, ele vai ser treinado. Entendeu? Então, melhor do que ele ir embora é ele ficar e desenvolver. Eu só não vou querer, tipo assim, não vou treinar Matheus, porque Matheus vai aprender e vai sair fora. Que saia, que vá, que Deus abençoe. Contando que ele vá pela porta da frente. Eu só peço o quê?
me avise antes, me avise com antecedência. Seja homem comigo do mesmo jeito que eu tô sendo homem com você. E eu deixo claro em nossas reuniões, pessoal, no dia que cada um quiser colocar seu negócio, quiser sair, eu só peço que seja homem, só seja transparente comigo. É um de nossos valores, é transparente. Hoje os meninos sabem quanto a gente fatura. Hoje os barbeiros sabem quantos clientes a gente atende. Então a gente trabalha de uma forma, a gente fortalece tanto a marca que tipo assim, rapaz, é melhor estar aqui num barco já que já tá navegando em alta velocidade. Vai ser melhor eu continuar aqui do que eu colocar meu barquinho e continuar remando. Vai chegar lá do mesmo jeito. Mas ele precisa se sentir que lá onde ele está, lá comigo ou com vocês, ele tem apoio. Ele tem alguém para fazer um marketing para ele, para fazer a contabilidade para ele tem estrutura, ele ganha bem, ele tem uma cartela de clientes e ele é cobrado por isso. Então ele tem um negócio dentro do teu negócio. Ele tem um Um negócio, intraempreendedor. o intraempreendedor. Até porque nosso modelo de negócio, eles não são funcionários da barbearia, eles são colaboradores. Eles são empresas que prestam serviço a outra empresa. Cara, esse business de professional service, contra fatos não há argumento. Você escalar um business de professional service, serviços profissionais, você tem que ser muito bom. Então, o Davi, ele conseguiu esse feito, tá conseguindo dia após dia. E um lance que você falou aí muito interessante, que você falou, pô, a gente não é uma família, a gente é uma equipe. Então, na equipe, muitas das vezes, vai passar por turbulência, mas a cultura da empresa, a cultura que é exalada ali do líder para a equipe é o que vai fazer o pessoal permanecer. Só discordo de você em um ponto aí que você colocou. Pô, a pessoa pode sair de onde ele está aqui na minha empresa e com o tempo ele vai chegar e conquistar algo parecido. Ou não. Porque o mercado amadurece, isso é fato. E, pô, quantos anos você levou para construir isso? E aí, a competência, uma hora ou outra, ela vai dar de cara com a sorte. Isso é fato. Então, se você for competente, uma hora ou outra a sorte vai dar de cara com você. E aí, onde possivelmente pode vir a escala onde você vai crescer seu business. Então, né, concordo e discordo ao mesmo tempo, saca, o Davi? Pô, para chegar onde você chegou, talvez se a pessoa sair de onde ela tá, da sua empresa, etc., ela ela pode até chegar, mas vai ter grandes dificuldades e talvez ela não chegue com tanta rapidez, entendeu? Isso aí vai do esforço, vai da É de cada intensidade um de aí, cada um. né? Mas no quesito, na situação que eu digo, a gente prega liberdade no Boa. sentido de, olha, se é pra ficar aqui, vai ficar do meu jeito. Não, Davi, aqui você quer fazer do seu jeito, porque na minha casa mando eu. Boa. É tipo Boa. isso. Eu não vou, você não vou chegar na sua casa e vou abrir a geladeira. Eu preciso chegar, conversar, Perguntar se saber, pode, saber né? se pode. Boa. Então, eu gosto sempre de. Eu procuro tratar a equipe da forma que eu quero que eles tratem meus clientes. Agora, isso é na pureza. Tá precisando? Não, tô precisando de tal e tal coisa. Olha, lá fora a gente tamo junto. Lá fora conta comigo. Seja por que for. Seja. Esses dias eu tava um parceiro da barbearia. A gente precisou fazer uma mudança, digamos assim. Aí, vamos embora. Tamo junto. A gente vai, mas não se mistura o negócio. Se eu chegar lá no salão e eu vou precisar falar alguma coisa, a grande maioria da questão do time, eu falo isso porque hoje eu tenho alguns mentorados, tanto em Mossoró, como em João Pessoa, na Paraíba, Que é Natal. outro negócio seu aí, a parada de É, mentoria, eu né? tenho um cara que eu mentoro ele, é da Itália, né? Noélio, o nome dele. Então, dessa forma, eu consigo aprender também com eles. Eles, Davi, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto. Davi, eu não sei fazer o marketing da barbearia. Davi, eu não sei fazer a gestão, não sei exercer a liderança. Então eu tenho minha consultoria, que são esses 4 pilares, onde eu ensino o cara a trabalhar a gestão dos clientes, a questão de ticket médio, a questão dos serviços que menos saem, a liderança, como ele montar um time. Hoje a grande dificuldade das pessoas, não, é muito trabalhoso trabalhar com gente, porque é isso e aquilo. Mas, amigo, eu escolhi isso. Eu escolhi ter meus desgastes com pessoas.
Você Em tá no ramo de compensação, serviço, né? em compensação, eu escolho ter tempo. Porque eu poderia muito bem. Hoje o salão lotado. Hoje vai ter o Wesley Safadão aqui em Mossoró. É tipo assim, o pessoal saiu cortou o cabelo semana passada, vai cortar de novo. Quer ir pra festa se meu sentindo irmão, bem. desse Então o jeito. que é que acontece? Lotado o salão, só tava recebendo por ordem de encaixe e eu fui pra academia. Então quer dizer, eu eu preciso estar cuidando da minha cabeça, porque a minha cabeça precisa estar Total. bem para poder cuidar da empresa Você e tem quantos anos, Davi? 28 anos. 28. 28. Então, dessa forma, eu escolho liderar, treinar, ter desgastes. Teve um desgaste, aconteceu alguma situação, vou lá e converso. Eu não acumulo problema. É isso aí. Aconteceu isso e aquilo, seja com o cliente ou com alguém da equipe. Se eu errar, esses dias eu dei um vacilo. Tinha dois barbeiros em conflito por causa de uma besteira e tal. E eu disse, pessoal, fulano, dá para falar essa situação em outro momento? O cliente não tá aqui para escutar isso não. Só que foi a única maneira que eu tive para poder parar naquele momento. Aí ele disse, pois já que você não quer que a gente fale na frente dos clientes, então não fale, não repreenda a gente na frente do cliente, não. Aí eu disse, tô errado, totalmente errado. Por quê? Foi a forma que eu achei para parar aquela confusão e resolvi, parei. Só que também eu errei porque se eu não quero que o cara fale com a equipe, com outro na frente do cliente, eu também não poderia ter falado com ele. Aí depois o que é que acontece? Meu irmão, eu reconheço que eu errei, que eu vacilei. Realmente você estava certo. Mas, cara, foi a única forma de parar de vocês com aquela bobagem, com aquela infantilidade. Aí o que é que o cara disse? Meu irmão, Davi, eu entendo, tranquilo. Foi porque aconteceu isso e aquilo. Ah, eu não sabia. Cicrano, olha, aconteceu isso e aquilo. Não, o que é que a gente faz para não acontecer mais? Não, é porque isso, cada um tem sua versão. Pronto. Alguém tem que ceder. Então você Pra mantém poder... uma liderança firme ali, né? Você tem, vamos dizer assim, carinho também com cada um e Respeito, né? respeito, né? Mas no momento que é necessário, você Porque intervém, né? sempre eu gosto disso. É tipo assim, eu entendo que eu tô lá para resolver problemas. Entendi. Eu quero saber o que é que aconteceu. Hoje a gente tem um setor de pós-venda. Então eu quero saber o que o cliente se sentiu e por quê. Não, o som tava alto. Não, porque não tinha vaga para Bacana. estacionar o carro. Não, porque o salão das crianças já tá ficando pequeno, porque isso e aquilo. Então são coisas que eu quero saber. Eu vejo o cliente como nosso termômetro. O que é que o Boa. cliente quer? Quanto mais exigente o cliente for, melhor para mim. Porque quando o cliente é exigente, ele não vai para qualquer um. Ele vai procurar quem é bom. E se ele confia no trabalho do camarada, ele vai dizer, Davi, melhor aquilo, melhor isso. Por isso que a gente precisa ter uma conexão. Eu não tenho como me conectar com todos os clientes, mas eu procuro me dar bem. Sempre que eu tô no salão, eu saio falando com todos os Até clientes, porque falo são com a mais de equipe. 1.200, né, que passam ali todos os meses. É É muita muita gente. gente, cara, é muita gente. É E muita gente. Davi, uma vez você falou pra mim que o seu principal foco hoje é a qualidade do serviço, né? Porque quanto melhor o serviço, mais ele vai se Para propagando. mim, no número 1 de fidelização se chama qualidade do serviço. Agora, óbvio, não somente isso vai fazer com que sua marca se propague. E hoje, a gente vê que é difícil alguém não conhecer o Salão Jovem hoje aqui em Mossoró, né? É tipo um restaurante muito famoso aqui, que também o pessoal conhece muito, que é o Cebozão, né? É difícil alguém não Boa, conhecer, né? boa. E aí, cara, eu queria entender, isso foi intencional? Você utilizou de estratégias de fato assim de compra de mídia, mídia off, mídia on? Como é que ocorreu esse movimento de você realmente se tornar conhecido, seu top of mind aqui do pessoal de Mossoró? Eu sempre gostei dessa questão de mostrar o que eu fazia, porque eu disse, rapaz, eu vi que a barbearia ali tem um futuro promissor, né? Nos meus primeiros atendimentos, eu vi que era daquilo que eu gostava. Eu sempre, desde muito novo, como eu falei hoje, eu vendia pipa, eu vendia pulseirinha, eu vendia cordão, eu vendia CD, DVD, isso meus 10, 11, 12 anos de idade. Então eu gostava de negociar.
Aham. Então eu vi que na barbearia era um negócio que eu já tinha dentro de casa, já estava pronto. Às vezes a gente, tipo, rapaz, meu sonho era ser trabalhar no material de construção, que eu achava bonito, o cara pegar em peso, levantar ferro, interessante, né? Achava bonito o cabo com a mão toda cheia de calo. E eu ficava buscando, porque meu avô com comércio, né? Meu avô muito trabalhador, que é um dos maiores pilares da família hoje, para mim é a maior referência da família, um cara altamente bem sucedido. E eu tinha esse pensamento de querer algo a mais, algo a mais. Só que eu disse, meu irmão, se eu tenho um negócio pronto dentro de casa, às vezes, não, mas eu não gosto, meu irmão, não é negócio de gostar, não. Você tem que gostar o que aquilo vai lhe proporcionar. Aprenda a gostar. Você não precisa gostar de ir pra academia. Você tem que gostar de se sentir bem, é de vestir uma roupa e se sentir confortável. Você tem que se sentir bem, achar bom os resultados que aquilo pode te promover, né? Aham. Então, eu disse, rapaz, tem uma barbearia pronta dentro de casa. É um negócio que eu tenho, habilidade com as mãos. Eu vou fazer cortar cabelo. E comecei a estudar sobre técnica. E depois eu disse, rapaz, eu já sou bom. Agora as pessoas só precisam saber que eu sou bom. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou espalhar o maior número de pessoas. Olha, antigamente, quando eu nem sabia o que era marketing, eu andava imprimir, eu descontava esses adesivos em corda de cabelo. Mandava imprimir adesivos pequenininho assim, salão jovem. Saía colocando em bicicleta, em poste, em moto, em guardanapo de lanchonete. E comecei a fazendo. E o poder aquisitivo foi aumentando devido à proporção. Comecei a cortar cabelo de R$ 5, depois 10, 13, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80. E hoje meu atendimento é a partir de R$ 100. Seja para fazer uma barba, seja para cortar um cabelo, não importa. Fez 2 serviços, é 200. Fez 3 serviços, é 250. Então, eu comecei a me valorizar mais pela qualidade, pela minha estrutura, que eu sempre, quando aumentava, quando eu saí de 13 para 20, eu primeiramente reformei o prédio, botei um ar-condicionado, troquei cadeira, já trabalhava com máquina sem fio. Isso foi quantos anos atrás, Uns Davi? 6, 7 anos. Eu tinha meus 21 anos. Um pouco mais Uns 6, pré-pandêmico, vamos dizer assim, né? pronto, uns 6, 7 anos de idade. Ou atrás, Atrás, né? eu tinha meus 21 anos. Aham. Então eu comecei a investir no que era bom. Eu ia para uma feira fora, tudo que eu via de novidade, e, rapaz, isso é top, levava, isso é top, levava. Então às vezes eu chegava no ponto de investir tudo que eu tinha no meu material, deixava lá minha bancadinha toda bonita, impecável, e dizia ao cliente, então isso aqui foi uma tesoura, tal, um lâmina assim, lâmina assado. Esse aqui, esse secador, é tantos quilowatts de potência, isso e aquilo. A rotação dessa máquina é isso e aquilo. E eu comecei a ver que os clientes achavam bom. E os clientes diziam, rapaz, Davi lá investe em material. E depois comecei a melhorar a minha roupa. Eu trabalhava de chinelo, depois de bermuda, ou depois de tênis, depois de calça. Depois mandei fazer tinha umas camisas que eu tinha lá em casa, mandei bordar as camisas tudinho. Tipo, às vezes eu não tinha nem camisa para ir sair de noite, era as camisas do salão. Até hoje eu faço isso. Hoje eu vou correr, eu vou malhar, eu vou para algum canto. Eu gosto de ir com a camisa de salão jovem. Tem alguns, já tô precisando pegar outras de tanto usadas que foram. E comecei a usar outdoor, panfletagem, muro, adesivo de carro, vidro de carro, copo, mochila, camisa, boné, relógio. Que mais? Rapaz, e comecei a distribuir caneta. E assim, além de tudo isso, consistência. Porque você vem fazendo isso há Sempre, quanto tempo? sempre, sempre. É isso que eu tô dizendo, há uns 10 anos. Há uns 10 10 anos anos que atrás. começou realmente com essa parte. Porque, gente, a gente tá sempre trazendo muito esse tema, né? Uma coisa é branding, outra coisa é performance. Os dois têm que andar lado a lado. Performance é você adquirir novos clientes, mas brand é você trabalhar a comunicação da sua marca. E você vê o resultado disso acontecendo, você vê na prática, né? Hoje, quando você fala hoje você é o maior e o que mais fatura aqui, né, Davi? Em Mossoró, correto? Eu assim, não tenho certeza, né? Mas provavelmente sim, né? Eu acredito que somos do Rio Grande do Norte, em uma só unidade, nós somos o maior. E nem sempre foi assim, a gente sabe.
né? Só que há muito tempo você aparentava ser o top 1, né? O número 1. Por conta disso, porque a narrativa que você foi construindo, que é salão jovem, você foi imprimindo a sua marca na cidade inteira, cara. Isso é muito massa, isso é muito massa, é muito bacana. Hoje nós temos uns 8 muros, temos taxistas que vai para Natal, taxista que vai para Fortaleza, taxista que faz linha em Mossoró. Copo desse aqui térmico, a gente tem mais de 200 espalhados. Shampoo anti-caspa na casa do nosso cliente, a gente deve ter mais de 500. Protetor solar deve ter uns 200. E aqui é o produto novo, que é o minoxidil, para quem faz implante. Deve ter talvez uns 9 a 10 já espalhado aí, que saiu esses dias. Então, quer dizer, tudo... Ó, turma. Que bom. Mexan aqui, viu? Ó. Show. O Davi tá. Bota mais pra cá aqui. Ó. Até antes de mostrar isso aqui, turma, um insight bem interessante. Isso aqui eu ouvi uma frase de um mentor que eu acompanho. Se você quer dinheiro novo, tem que ter fato novo. Então, o Davi iniciou a sua jornada prestando serviço, né? Cortando o cabelo, tem uma prestação de serviço, cortando ali o cabelo. Beleza, tem aquela renda. Eu quero um dinheiro novo. Para ter um dinheiro novo, eu vou precisar de um fato novo. E aí onde ele viu uma nova alavanca de crescimento para o faturamento do negócio dele foi ter a marca própria do Salão Jovem, onde a gente tem aqui, ele trouxe aqui para mostrar aqui para gente, para mostrar para você que está assistindo esse podcast, um shampoo de caspa, né, Davi? Shampoo anti-caspa, Shampoo anti-caspa, protetor solar, protetor solar facial, não é isso? isso, facial, corporal. Boa. E um copo térmico personalizado. Que Show. Tanto a gente vende lá no salão, compras a partir de R$ 200 de serviço. Já o cara ganha, um né? copo. Ou Boa. no aniversário. Aqui, o pessoal, os clientes tem caspa na dermatite, às vezes na barba ou na cabeça. Então a gente, de tanto indicar, a gente, rapaz, vamos vender o nosso. Então Boa. a gente procurou uma fórmula top. É isso E a aí. gente tem uma Você farmácia. já tem audiência, né, cara? Você já tem o principal. A gente tem, no caso, a procura, né? A Aham. audiência, no caso, a demanda, É a né? demanda. Você já É tem a a demanda. demanda. E aí. E a gente só vai fazendo acontecer, como eu digo, quem manda é o cliente. A É isso necessidade aí, que vai dizer o cliente. Boa. Matheus, quando a gente foi aumentando o time, a equipe, a gente foi vendo que uma dificuldade era o estacionamento. Por mais que a rua fosse larga, carro de frente, carro no outro lado da rua, desse lado. Mas, tipo, se somos 14 cadeiras atendendo, tem um carro dos colaboradores, tem os transportes da equipe. Então chega uma hora, tipo, se tem 14 rodadas, vamos botar aqui, tem um esperando para cada, já são 28 carros. Foi que eu fiz. Eu aluguei o muro da vizinha da frente, que até eu tenho que falar com ela hoje. Hoje é dia de pagar ela, Rosinha. Eu aluguei o muro e investi quase R$ 10.000 no muro. Aí eu fiz um estacionamento privativo de acordo com as normas da prefeitura, com acessibilidade, tudo certinho, a distância, a altura. A fiscalização foi lá, top, tudo ajeitadinho, bonitinho. Botei os tijolinhos lá, aqueles tijolinhos que o deficiente visual passa Aham. a bengalazinha em cima. Sim, sim. Então, quer dizer, eu fiz aí, quando tava pronto, coloquei o salão jovem. Aí um cliente perguntou, um amigo, né, Daniel da TID, um grande parceiro Sim, também. sim, sim. Sabe quem é, Danielzinho? Sim, sim, da Tayonara. Pronto, Participou até do do nosso Conexão evento em Negócios. Conexão em Negócios que a pronto. gente tem. Daniel é Boa. uma potência. Aí a Daniel, Davi, vai tirar esse investimento com quanto tempo? Rapaz, Daniel, não sei. Mas só se fazer um gastadeiro desse no terreno do povo. É só mais servir para estacionamento. E aí agora, o retorno, o ROI, né? Ele não disse ROI, ele disse o retorno. Vem quando? Eu disse, rapaz, amanhã eu digo a você quando é que vem o retorno. Mandei pintar a parede todinho. Dividi em 13 blocos. Aluguei cada bloco a R$ 1.000. Apaguei o meu e vendi 13. Esse já vai o 4º ano. Eu só faço renovar. E aliás, está até na época, Manuel, da renovação daquele muro em frente do Salão Jovem. Então, quer dizer, o retorno veio no primeiro ano. Então, quer dizer, eu pago o aluguel do muro e como é que chama? Sublocar É. os espaços. É. Você sublocou os espaços,
para a sua necessidade, e através da sua necessidade, por você ter uma audiência, ou seja, você tinha Isso, um muro disponível, você utilizou aquele muro para estar colocando marcas ali de isso. empresas da cidade, e com esse valor você tirou o investimento que você fez ali na E construção, dessa forma surgiu um novo negócio, surgiu. que Teve é um o insight que agora é o ó, tudo vai se esbarrar, ó. Quer dinheiro novo, tem que ter um fato novo. Então, o Davi criou outro fato novo para ter um dinheiro novo entrando no business dele. Então foi um negócio que, tipo, eu fiz um estacionamento para a dificuldade dos clientes. Aí do estacionamento eu coloquei o nome Salão Jovem. Aí outras pessoas dizem, como é que faz para colocar o meio? Coloca, não, dá certo, dá certo. Aí aluguei, fui alugando. Até que eu prometi demais, os caras, e agora o meio? Aí eu tive que apagar o meio, me lembro disso. Eu apaguei o nome do Salão Jovem. Eu disse, não, já tô em frente do Salão Jovem. Lá no setor já tinha uma rua de muro espalhado. Aí comecei a. Aí vendi os outros. Aí apareceu outra ideia. Rapaz, eu vou botar lá no Nova Betânia. Um muro do amigo meu. Disse a mesma coisa. Igor, suba esse seu muro. Eu subo sua parede todinha, reforma aqui. Em troca partida, em contrapartida, coloca o seu. É descendo na João da Escócia. Acho que eu Cemitério de sei um qual é. lado, É, cidade do outro e o muro. Subi o muro, reformei. Aí eu fiz em pé, deu 8. Só que a procura lá foi tão grande, eu disse, rapaz, vou fazer 8 não. Passei uma linha no meio, deu 16. Então, quer dizer, fiz os quadradinhos, menorzinho, e fiz um preço um pouco mais acessível, mas que escala melhor. Aí é a e, partir de agosto lá. e você tem a inteligência de mercado, você consegue saber o tráfego que passa por essas A vias, né? prefeitura entrega esses números. A gente hoje, na João da Escócia, a gente tem um fluxo de em média de 40 mil pessoas dia, indo e voltando. Nesse mês de junho, deve subir aí em média de para 60 mil pessoas dia. E lá na Amaro Duarte, que é o muro ali na lateral da Praça do Rótulo, da Oitava Rosado, do restaurante Tratoria, lá em média de 30 mil carros dia. Então a gente acaba ficando fácil de alugar porque é muita visibilidade. Só que o que é que acontece? Eu não estava centralizando. Isso não estava vindo para o meu WhatsApp. Então, às vezes, eu não dando de conta. Então, eu estava perdendo dinheiro. O dinheiro estava aqui na mesa e eu não estava conseguindo É, pegar. é o famoso Então, o que é que eu deixando dinheiro na quero? mesa. O dinheiro agora eu divido com quem vai me ajudar, com quem vai estar do meu lado. Hoje a gente tem o Face agora, tá? É novo, o WhatsApp da Publica Jovem. E agora vamos ter mais tempo, vamos ter, digamos assim, vai ser mais rápido para responder os clientes. Entendi, Então vai ser mais. O fato novo vai acontecer mais rápido. entendi. Dividir riqueza para não reclamar de pobreza. Boa, É isso aí, meu boa. irmão. Matheus é cheio de frasinha boa, né, Matheus? É, meu irmão. Ele Isso escuta é coisa muito de quem estuda. podcast. É, Escuta pô. muito podcast. Esse é o insight aí, tá, turma? Dividir riqueza para não reclamar de pobreza. Boa. Então, às vezes, principalmente no setor de vendas, né? Você fica ali, o próprio gestor comercial fica mesquinho. Ah, não vou dar mais comissão, não vou dar mais comissão. Mas, pô, será que faz sentido você dar mais comissão para quem é bom? Você não vai dar comissão para quem é ruim ou mediano, mas para quem é bom, vale a pena você ter uma atenção a mais para poder remunerar ele da melhor maneira possível. Principalmente se ele for inteligente, tá? Então fica aí esse hack interessante. Show de bola, Davi. E, cara, partindo para essa parte aqui do marketing, o Davi, turma, é nosso cliente lá da Uscala Digital. A gente fez um trabalho ali sensacional com o Salão Jovem. Ele é a cara do Salão Jovem, isso também algo bem interessante. Então, diariamente nas redes sociais dele, por ele ser influência, ele é a influência da própria empresa dele, isso é bem interessante. Ele utiliza de estratégias de marketing digital para alavancar o negócio dele. E aí, Davi, me compartilha aqui rapidamente para o público, tá? Algumas estratégias para o pessoal que está nos assistindo, talvez seja barbeiros ou empresários no geral, que você utiliza para o seu negócio, que você consegue enxergar esse resultado ali de forma imediata. Você já colocou aqui na mesa que há 10 anos atrás você iniciou fazendo panfletagem, adesiva carros e etc., mas voltado ali para o mundo digital. Então, no próprio Instagram, redes sociais e etc. Quais são as principais estratégias que você utiliza
pra alavancar seu negócio, pra vender mais no final do dia? Rezende vai concordar comigo. Uma das estratégias mais poderosas que eu acho é você investir no bem-estar, na entrega do seu cliente. Às vezes a gente gasta muita energia em busca de novos clientes, atrair mais pessoas e acaba desvalorizando, esfriando a relação com os clientes que já te sustentam. Então eu acho que o melhor marketing que a gente pode fazer é o marketing de experiência, que é um marketing que sai barato, porque o boca a boca, no mundo não vai ter quem ganhe para ele, Boa. porque é a prova social. Quando eu fui, por exemplo, eu sou parceiro de vocês, eu sou cliente de vocês e tenho uma experiência altamente incrível, agradável, eu vou compartilhar com outras pessoas, Excelente. digamos, com umas 3 a 4 pessoas. Mas caso deixe algo a desejar, seja um detalhezinho que seja, eu vou compartilhar com um triplo de pessoas. Isso é tipo assim, é instinto, a gente não pensa nessa questão do nosso marketing. Então eu Boa. vejo o que o marketing é o quanto você consegue investir, que você consegue atrair novos clientes. Esse dia eu conheci um grande cara na barbearia lá No no Rio de, Recife? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá com mais ou menos 45 dias. É, por aí. Eu tive lá e perguntei, Pedro, o cara me levou para almoçar e tal, a gente trocando uma ideia, porque eu fui um cara lá veio de São Paulo para dar um treinamento em Fortaleza, ao meu lado lá, né, na palestra. Só que o cara que tinha contratado ele para um curso prático, que a gente também dá curso prático de para barbeiros, o cara quer aprender, contrata a gente coloca nossos próprios barbeiros são os educadores, os mais experientes. Então a gente treina pessoas. E esse cara veio para treinar uma equipe. Quando chegou aqui, deu errado. O cara não arrumou os modelos. Resumindo, esse rapaz que veio de São Paulo para dar um treinamento, o cara veio empolgado, altamente angustiado. E eu conheci ele. Quando eu fui ver o Instagram do cara, resultado incrível. Cortes impecáveis, top. E é algo que eu reconheço, nosso padrão, ele está acima da média em termo mundial. A qualidade do serviço que a gente entrega hoje é muito elevado. Para onde meus barbeiros forem, aonde eles forem atender, seja no negócio deles, ou seja do próprio negócio deles, ou seja em outra barbearia, eles vão se destacar. Porque a nossa qualidade é excepcional, é algo que eu procuro, eu exijo muito. É a qualidade do serviço. E eu conheci esse cara. Aí esse cara, trouxe esse cara para Mossoró, ele tava em Fortaleza. Coloquei ele no Termas, entreguei para ele uma experiência incrível, Boa. para ele dar um treinamento para minha equipe. Eu disse, olha, nesse momento você me pegou eu não estava preparado para isso. Então está sendo um investimento que não está sendo calculado. Mas o que eu posso fazer, se você me der a confiança, eu pago a você aqui em 2 semanas, certo? Aí eles, tranquilo, meu irmão. Eu quero só sua amizade. Chego lá, mostrei a questão dos nossos relatórios, o ganho de nossas equipes, barbeiro ganhando muito bem. E ele disse, meu irmão, o mundo precisa saber de você, Davi. Eu disse, por quê? Porque você tem mais resultados do que muitos players do mercado que usam as redes sociais ao favor deles, que estão postando constantemente. Como eu tenho uma constância, mas não é tanto nas redes sociais, então eu não consegui chegar a esse patamar de visibilidade. Uhum. Mas tá tudo bem, tudo acontece do jeito que é para ser. E esse cara diz, Davi, você precisa conhecer um cara lá do Rio de Janeiro. O bom de ter trazido esse cara aqui para Mossoró, o Rafa, foi que ele pôde treinar a equipe e passar para a equipe uma visão de mundo. Esse cara, eu trabalho muito, cara. Eu corto muito bem. Meu transporte é uma bicicleta. Por causa onde eu moro, o custo de vida é altíssimo. O cara tem uma moto, não é só uma moto, o seguro é caro, o IPVA é caro, o aluguel é caro. Tudo é caro. Aqui vocês têm qualidade de vida, vocês ganham bem, tudo é perto, o custo de vida é menor, por mais que as nossas coisas são tão caras, né? Mas mesmo assim, É. a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, ganhando médio. E o que é que acontece?
Ele me apresentou um cara lá do Rio de Janeiro. Que esse cara, ele vive nos bastidores. Esse cara não tá nem aí pra mídia. Esse cara não tá nem aí pra likes. O Instagram dele, eu acho que não tem mil seguidores. Ele não tá preocupado em ganhar seguidores. Ele tá preocupado em criar patrimônio. Em entregar resultados. E quando esse cara me uniu com esse outro me deu uma atenção assim, massa, gigantesca. Fui participar de um evento, uma mentoria lá em São Paulo, pra, tipo, acho que tinha uns 400 barbeiros. Só tinha eu do Rio Grande do Norte. No outro dia era um mais exclusivo para 100 barbeiros, só tinha eu do Rio Grande do Norte. Só gestão, só gestão, liderança, equipe, e a parte que não é operacional. Nichado pra Para barbearia. barbeiro. Como eu tava em São Paulo, peguei um voo 30 minutinhos em Rio de Janeiro. Fui lá, só peguei uma diáriazinha num quartinho, só pra minha intenção era só conhecer esse cara. Fui lá, o cara disse, viu, não tenho como te atender hoje. Eu cheguei lá na quarta-feira e ia voltar na quinta de noite. E meu hotel era da quarta pra quinta. Então, quer dizer, aí aproveitei, fui velejar lá no Rio de Janeiro e tal. Foi uma experiência bem bacana. Experiência, né? Velejei no Marketing de experiência Isso, aí, né? então quer dizer, pai, eu já tô aqui, eu tá pra viver. É. Aí a quarta-feira foi um dia bem massa, sossegado lá não lembro o nome da praia, lá no Rio de Janeiro, uma praia bem massa lá. Aí no outro dia, quinta-feira, peguei minhas coisas, já fiz o check-in e o check-out, né? O check-in, né, que é a saída. Deixei minha mala lá e fui conhecer esse cara. Ele disse, viu, eu vou ter tempo de 12 às 15 horas. Eu disse, vixe, meu irmão, perfeito. Fui pra lá, meu irmão, o cara, a barbearia era um negócio assim impecável. O copo que ele trouxe assim pra me dar água, que a menina lá, tinha um negócio embaixo, tão chique, tão delicado. Era no shopping de Leblon. Era tanta delicadeza, tanto cuidado, os barbeiros tudo muito bem arrumado. Nem celular os barbeiros podiam usar lá no espaço. Um bar assim com bebidas chiques, um espaço bonito, delicado, caprichoso. Eu disse, meu irmão, que negócio bacana. O cara faturando tipo $500,000 um mês, uma equipe Super nova, enxuta. uma equipe super enxuta. E ele conversando de boa, e tudo que eu dizia, disse, não, Davi, mas não é assim, porra. Tá doido, caceta. Só dizendo palavrão comigo, sabe? Porque o Rio de Janeiro, o carioca gosta de dizer palavrão. E eu disse, eu não vou mais dizer nada não, porque realmente eu vi o quanto eu não sabia de quase nada. E esse cara passou 3 horas só metralhando. E eu já assim mesmo, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Eu já tenho um resultado bacana sem saber isso que ele faz. E agora, ainda mais agora, nesse novo modelo de gestão. Aí ele começou a falar sobre o quanto é importante e tal. E eu comecei a entender como o negócio funciona, como o negócio acontece. Então, quer dizer, às vezes a gente. Aí sim, aí volta na questão do marketing. Aí eu disse, por que você paga 40 mil numa loja de shopping? Ele disse, porque todos os meses a gente tem em média de 200 novos clientes. Se eu fosse para esse mesmo espaço na rua, seria um aluguel de R$ 20.000. Eu pago R$ 20.000 a mais para estar dentro do shopping. Só que eu coloco 20 mil de aluguel e 20 mil de marketing. Qual é o marketing dele? É para que ele está dentro do shopping. Onde é barbearia e tal? É no shopping de Leblon. Passa milhares de pessoas por dia. É no primeiro piso. Assim que você entra, subiu a escada Entendi. rolando. Então, o que é que ele faz? Ele pega esses 20 mil e divide pelos 200 novos clientes que ele recebe mensalmente. É como se ele pega a DRE dele, e aí, beleza, 40 mil que ele paga de aluguel, mas é como se ele manipulasse o valor, rateasse o valor, 20 mil é aluguel, é o espaço, e 20 mil é o tráfego qualificado que ele tá pagando por lá. Ah, exatamente. Aí o corte lá é R$ 150. Então, Deu R$ 100 pro cliente. Pegando os 20 mil, rateando pros 200, dá R$ 100 pro cliente. Corte lá é 150, né? Já sobra 50. E tem a recorrência. não, Tem a recorrência, né? aí é Do LTV. onde tá o grande X da questão. Se o custo, o CAC com cada novo cliente é R$ 100, o corte é 150. Então não fecha a conta. Por quê? Se sobra 50,
ele tem que pagar a comissão do É. barbeiro, tem que pagar os custos. Não Custo, fecha, né? despesa. Ele vai ganhar na LT, Mas né? o que eu entendi, o corte de cabelo é a isca. Ele não tá preocupado em vender corte de cabelo. Ele tá preocupado em vender serviços extra. Ele tá preocupado em vender terapia capilar. Ele tá preocupado em vender visagismo, vender uma esfoliação, uma hidratação. Então ele entende que aquilo ali é um marketing direcionado. Não, ele falou, mas eu não lembro não. Mas tipo, tinha cliente lá para deixar salário mínimo tranquilo lá em um atendimento. Mas o que é que acontece? O marketing é o quanto a gente consegue transformar aquele investimento em clientes Boa. reais. A gente investe em propaganda, investe em copo, investe em panfleto. Mas o melhor marketing é quando aquele que você paga ao teu cliente. Tipo, o marketing de indicação. Eu vou pagar R$ 10 a cada cliente que você me indicar. Só que eu estou pagando pelo um resultado. O cliente está aqui, então eu pago. É diferente de você fazer um trabalho de marketing que você não sabe o retorno. E, turma, uma parada bem interessante, tá? Muitas das vezes, vários empresários me perguntam, Matheus, quanto eu devo investir em mídia? Quanto eu devo investir ali no tráfego pago? Eu sempre respondo, o máximo que você puder. E eles, pô, mas como assim o máximo que você puder? Pô, mais do que o seu concorrente investe. Por quê? A gente está no jogo da atenção. Quanto mais atenção eu chamo, essa atenção vai trazer a pessoa até mim, trazer a pessoa até a minha empresa. E quando você é uma empresa e você investe mais do que todos os seus concorrentes, você domina a atenção daquele mercado. Então, imagina só a Globo comparado ao SBT. Quem tem mais atenção? A Globo, porque ela tem o quê? Mais investimentos ali em equipamentos, mídias e etc. Então, no seu negócio, se você é uma barbearia, se você puder investir mais do que todos os seus concorrentes, você vai estar dominando a atenção naquela região, naquele cenário ali. E, consequentemente, você vai estar vendendo mais, porque você vai estar dominando o jogo da atenção. Então, pensa comigo, como é que tu vai concorrer se você investe R$ 100 para uma barbearia que investe R$ 5.000 por mês em marketing? Quem vai aparecer mais vezes para o seu concorrente? Para o seu cliente ideal, perdão. Quem vai aparecer mais vezes para o seu cliente ideal? Quem investe 5.000, quem investe 1.000? Obviamente, quem investe 5.000. Então, através disso, você consegue dominar o jogo ali da sua região para que sua empresa possa vender mais. Foi um insight bem interessante que, através de nossas pesquisas, análise de campanha, a gente conseguiu identificar isso aí. Boa. E Davizão, meu irmão, você que é um empreendedor serial, né? Você já tem aí alguns negócios no seu portfólio, né? Falando especificamente de salão jovem, qual que é o... Não sei se você pode revelar isso, mas qual que é o próximo move? Qual que é o próximo passo, assim? Franquear, unidades próprias em outras cidades? O que é que você enxerga disso daí para os próximos 5, 10 anos? Rapaz, o que eu penso é em melhorar cada vez mais os processos, qualificar cada vez mais o nível técnico de nossos profissionais, o nível de educação da nossa equipe, treiná-los para que eles possam a cada dia ser mais de referência, ser mais destaque, para que o cliente se sinta ainda melhor, se sinta mais único, mais importante. E os próximos passos é diversificar os negócios. Eu acredito que a gente não pode colocar todos os ovos, É única depositar cesta, todos né? ovos numa galinha só, né? Então é interessante que a gente tenha vários outros negócios. O próximo passo que eu estava analisando era se eu ia montar uma segunda unidade aqui dentro de Mossoró. Como boa parte dos nossos clientes vem do Nova Betânia, que é um bairro, eu acho que é o metro quadrado mais caro da nossa cidade. E eu fiquei analisando, vale a pena, não vale a pena? Fiz um estudo de mercado, conversei com os clientes, analisei os concorrentes, os parceiros. Só que eu fui lá e conversei com meus sócios, que são meu pai e minha mãe, e minha esposa. Aí eles disseram, não vão agora não. Por quê? Hoje o Salão Jovem tem 130 metros quadrados, certo? São dois prédios unidos. E esses 130 metros quadrados, a gente tem esse mesmo tamanho em cima. É como se a gente tivesse essa sala do estúdio que está sendo ocupada. E agora a gente tem esse mesmo espaço para cima. Uhum. Então o próximo passo é fazer o complexo jovem.
é um espaço onde o homem vai com sua esposa, um spa da beleza, um conforto, algo que tenha um lugar para criança, tenha lugar para o homem cortar o cabelo, tenha espaço para a mulher fazer as unhas, tenha serviço de massagem, serviço de drenagem, e onde nosso próximo passo agora está sendo a arquitetura do nosso projeto na nossa parte gerencial, onde vai ficar nosso escritório, onde vai ficar nosso marketing, onde vai ficar a nossa empresa de marketing que a gente está desenvolvendo também, onde vai ter a galera do pós-venda, a gente vai ter um espaço separado do atendimento do cliente. Então esses são os próximos passos do salão, crescer, expandir e contribuir com tanto com nossa equipe como com o nosso Crescer cliente. horizontalmente, né? Literalmente, Você como vai... Emanuel diz, Horizontalmente não, literalmente. mas verticalmente, perdão. Em todos os Né? sentidos. Literalmente. Escala vertical, né? Bacana, Boa, cara. boa. Na Bacana. verdade, nós vamos escalar, né? Como é o nome do Ah, vamos escalar Exatamente. junto conosco, hein? Exatamente. Que bom, cara, que bom. Porque eu tenho certeza que você já deve ter sido assediado aí para franquear, né? Porque o que você construiu muito bem foi um modelo de negócio. E pelo pouco que a gente já conversou, né? Eu vejo que você é um cara que gosta de deixar isso muito bem processualizado. Então, quanto mais você tiver o mapa ali, né? Fica mais fácil de você estar replicando. E vamos lá, né? Uma coisa é você ter uma barbearia de sucesso numa capital do Rio de Janeiro, no Shopping Leblon. Outra coisa é você ter numa cidade do Nordeste de 300 mil habitantes. Quantas outras cidades, assim, ao redor do Brasil a gente não tem aqui? Em Caruaru, tem Campina Grande, João tem... Pessoa, Natal, Fortaleza. capital, né? Mas eu digo assim, cidades menores, né? Tem Sim, Juazeiro, sim. tem Sobral no Ceará. Enfim, talvez, é até uma dica aí, né? Você começar a pensar nisso daí, né? Porque você criou um modelo de negócio adaptado para uma cidade de médio porte do Nordeste, né? E isso é acho que por isso você foi elogiado pelo teu mentor, né? O cara chegou e viu, caraca, você hoje está melhor do que pessoas que estão em capital. Lucas, o que eu não, assim, o que eu não quero, eu já sei. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas é interessante também a gente saber o que a gente não quer, né? Exatamente. O que eu não quero abrir mão de deixar meu filho na escola e de buscar. Boa. Eu não quero abrir mão de tomar café, de almoçar com minha família. Então isso me prende a eu não querer viajar tanto para fora. Boa. Então, eu vejo que Mossoró ainda tem muito mercado, é uma fatia ainda gigantesca para crescer. Tem muito que desenvolver nossa equipe, tem muito que organizar nossos negócios. E hoje eu tenho 5 frentes. Então, dessas 5 frentes, eu acho que o Salão Jovem é a que está mais avançada, que é a que está mais tempo. Eu acredito que tudo tem seu tempo, né? É Ah, como uma total. criança, né? Ela não nasce andando. Então, o Salão Jovem, digamos que é um adolescente, no sentido de desenvolvimento. Os outros negócios, a escola é uma criança, a loja é um jovem, a Publica é jovem e a RD Making Off são bebês. Então, eu preciso também ter atenção, organizar essas outras áreas e sem deixar faltar no principal, meu principal ativo, que é minha família. Então, por isso que eu fico assim, rapaz, digamos assim, que eu tô tranquilo, Entendi. né? Claro que a minha mente, ontem eu fiquei tudo para ter a reunião com a arquiteta, dizer logo o que é que eu queria, e ela disse, rapaz, eu sei agoniado, é porque eu não gosto de acumular as coisas não, se tiver para resolver, seja um problema ou alguma outra situação, eu comprar por exemplo, eu comprar uma roupa, eu não sofro de ansiedade, no sentido de Boa, não boa. não me perturba, não me tira meu sono, pelo contrário, eu durmo demais. Eu não, eu não vejo dificuldade, mas quando eu quero resolver uma coisa, eu resolvo logo. Então, seja uma espécie de pressa para resolver as coisas. Aí, conversei com a arquiteta, ela disse, bora, estou aqui perto do centro, pronto, quem chegar por último paga o café. Ela disse, não vou não, que eu fui-se embora para lá, disse o que é que eu queria, quais os próximos projetos. Já entrei em contato com a engenharia. A arquiteta é Vanderlândia. A empresa que executa o projeto é a Realize. Eu não coloco um quadro na minha parede, no salão,
que não seja uma empresa que vai colocar. Eu não gasto minha energia querendo colocar uma luz dessa. Eu não gasto minha energia trocando um bico de luz. Eu Você não, contrata um especialista. eu tô fora. Lá em casa, ó, eu não quero, eu não gosto de viver em bagunça. Mas eu não sou dos mais organizados. Se minha esposa não conseguir limpar, arruma alguém para limpar. Se eu não arrumar alguém para lavar, arruma alguém. Se ela não conseguir lavar, arruma alguém para lavar. Eu quero minha roupa limpa, passada. Eu quero chegar em casa, a casa tá toda limpa, cheirosa, bonitinha, tudo no seu lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Seja em casa e seja no salão. Então, eu procuro cuidar das minhas. Tipo assim, eu acho que a gente fala muito da gente dentro do carro. Como é que tá o seu carro, né? É. Como é que tá o seu carro? Não, não tem nada a ver. Rapaz, eu acho que tem. Vocês verem meu carro, nossa. Eu não lavo meu carro. Se você for pai de Poxa. criança aí, mesmo complica, né? Eu não, por exemplo, eu não. Antigamente eu lavava minha moto, todo dia eu lavava minha mobiletinha, minha bicicleta. Hoje eu não lavo meu carro, mas toda semana eu mando lá pra Biel. Biel lava e outra coisa. Eu Estética automotiva? estética automotiva. Porque tem que combinar com seu estilo, né, eu boy? gosto de eu gosto de fazer, de comprar a quem me compra. Eu entendo que o dinheiro tem que andar todo pertinho, né? Esses dias eu fui lá comprar uma roupa, comprar uns tênis lá pra minha esposa e tal. Aí o cara disse: "Você não compra comigo, eu disse, nem vou mais, nem compro com você, nem vou mais comprar com você." Por quê? Por que vocês não me compram? Não, mas Davi, mas não tem nada a ver não, rapaz. Quem escolhe onde vai comprar é o cliente. Então, acabou. Não precisa de muito motivo, não. Eu procuro comprar quem me compra porque eu acho que é uma espécie de dinheiro gratidão, fica ali, de né? reconhecimento. Exatamente, o dinheiro tá rodando entre si. É isso aí. É uma Bacana. ansiedade produtiva que o Davi vive. Cara, Pronto, é tipo isso. e quero até ressaltar esse ponto aí que você falou. Fica uma dica aí pra você que tá nos assistindo. Inclusive, se você tá gostando, pô, faz o seguinte, deixa o like aí, não se esquece não, tá? Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha, tá? Compartilha esse vídeo aí porque tá sendo um aprendizado muito bom. Boa. A gente já tá chegando aqui no finalzinho, meu querido. E, Davi, cara, gostei muito disso daí que você falou, porque você é um relativamente jovem, 28 anos, né? Pra já ter atingido esse patamar que você atingiu hoje. E hoje, na era da internet, na era do Instagram, onde o pessoal publica muito lifestyle, é a galera que, engraçado, vai dormir de 2 da manhã, acorda de 3, até as 4 já tem feito crossfit, já tem lido uns 2 livros e tem feito $1 milhão. Eu não sei como é que essa galera consegue, né? Trabalho 4 horas por semana. É, né? não é. E aí, é um pessoal que a gente vê que valoriza muito esse crescimento acelerado, você ter sucesso muito rápido, independente do preço que você vai pagar. E você já me veio com um negócio muito interessante. Cara, eu tenho uma ambição, eu sei onde que eu quero chegar, mas eu não vou abrir mão de tais e quais coisas para atingir aquilo que eu quero atingir. Eu vou atingir. Eu poderia ir mais rápido, mas eu não vou abrir mão disso daí. É mais ou menos assim, meu irmão, como você enxerga hoje a tua filosofia de vida? Eu acho que a gente tem que. O equilíbrio não tá nas pontas, né? Nem pouco, nem demais. Mas é algo que eu não quero perder, é minha qualidade de vida. Eu corto o cabelo de uma doutora, de uma médica, do filho dela, na verdade. É doutora, é uma pediatra. Ela disse assim: eu escolhi baixar meu padrão de vida para ter mais qualidade de vida. Ela e o esposo são médicos. Ela poderia morar no Alphaville, que é um dos melhores condomínios de Mossoró, e nos mais caros também, né? No IPTU hoje é em média de R$ 8.000, né? Aí ela disse: não, mora num apartamento bom, confortável, praticidade, e ela prefere abrir mão dos plantões de noite. Trabalha de manhã, na hora que o filho tá na creche, de tarde tá em casa com o filho, de noite tá em casa com o esposo. Então ela abriu mão de um padrão de vida, ela diminuiu o padrão de vida dela para ela ter mais qualidade de vida. Então, às vezes, a gente tem que saber o que é que está em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar está Deus, mas quantas vezes no dia você começa agradecendo? Porque se Deus está em primeiro lugar, é igual como você vai cortar um bolo. Quem é a pessoa mais especial?
você não dá ela primeiro. Assim eu acho que é a nossa espiritualidade. Boa. Depois é o quê? É negócio ou é família? Não, depois é família. Pronto. O quanto você dá importante ao momento de família, tomar um café, conversar, interagir. Eu tô de saída pro trabalho, aí José diz, pai, vem aqui, brinca aqui comigo. Eu estou indo, pai. Por mais que eu brinque 10 segundos, mas eu digo, tô indo. Eu não digo, pai, tô indo trabalhar. Eu vou 10 segundos, 5 segundos, 1 minuto, vou e vazo. Aí, ei, pai, agora vai ter que ir. Pai brincou, agora já tem que ir. Só pra ele não ficar com aquele negócio na cabeça que eu tive isso. Meu pai nunca participou de feiras, feira cultural, Aham. de apresentação. Tava sempre trabalhando. Minha mãe sempre trabalhando. Então, na maioria das vezes, eu saía da escola, terminava de 11h45, meu pai ia me buscar de tarde, 2 horas, 3 horas da tarde, porque tava cortando cabelo. Então, eu disse, rapaz, eu vou mudar essa parada. Não tem pra que dar continuidade desse jeito, não. Então, eu entendi que eu posso fazer diferente. Boa. Porque até os 3, 4 anos de idade, é a crença de pertencimento, é a crença como é que eu posso falar? É as principais crenças que o indivíduo vai formar. É a crença de ser reconhecido, de ser amado. É o É o fundamento, né, cara? É fundamento, a base. né? Então, eu fazia todos os domingos. E, tipo assim, eu era contra esse negócio. Não, domingo é dia de descanso. E pra mim, domingo é o melhor dia de trabalhar, porque é o dia que tem pouca gente trabalhando. Eu comecei a cortar cabelo de criança porque pouca gente cortava cabelo de criança. Eu gostava de trabalhar até mais tarde porque pouca gente trabalhava. Então eu sempre gostei disso. Tipo, hoje eu consigo, há alguns tempo atrás, uma sexta-feira eu tava velejando. Aí eu disse, rapaz, eu velejando, será que eu era pra estar trabalhando? Na minha mente, né? Eu disse, como que nada. Eu já trabalhei pra não poder Exatamente. usufruir disso aqui. Então é a gente mudar a rota. É fazer a mais. Eu gosto da produção, eu gosto de produtividade. Eu não gosto de ver as pessoas paradas, eu não gosto de ver pessoas sendo improdutivas. Quando eu vejo um cara assim, passa o dia passando o celular para um lado, para cima, para baixo, eu já procuro logo sair de perto, porque aquilo me faz. Tipo assim, eu digo, rapaz, Te adoece, né, cara? Te esse adoece. cara poderia estar tendo melhores resultados se em vez de ele estivesse consumindo, ele estivesse produzindo. Em vez de ele se pegar ao perfeccionismo, o cara diz, rapaz, é melhor feito do que não fazer. Então, quer dizer, às vezes eu tenho, mas eu também entendi que eu sou assim. Eu não preciso obrigar as outras pessoas a ser assim também, não. Porque senão a gente sofre demais porque a gente quer que as outras pessoas sejam igual a gente. Né, não rola. Não rola. Cada um com o seu jeito, cada um com sua maneira de pensar. O que eu faço, o que eu gosto de fazer, é orientar, aconselhar quem escuta. Quem não escuta também, meu irmão, é mesmo que jogar o empate. É perdido. Porque você tá gastando energia. É, boa. Não tem Então, essa. dar conselho a quem não tá pedindo, a quem não quer ouvir, é perca de tempo. Pronto, digamos assim. É isso, meu irmão. Meu querido, você tem mais alguma pergunta que você quer fazer ao nosso convidado? Show, turma. Pra gente finalizar aqui com chave de ouro, Davi, eu queria que você passasse sua mensagem aqui pro pessoal que tá assistindo esse Bora Escalar Podcast, onde você contou um pouco da sua história aqui, como você virou referência em gestão, né, com a sua empresa Salão Jovem, uma das maiores empresas aqui nesse segmento da cidade de Mossoró. Eu queria que você passasse aqui pros barbeiros que possam estar assistindo, para os empresários que também vão estar assistindo aqui, para os autônomos que vão estar assistindo esse podcast, esse episódio. Queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas. O que eles devem fazer para se profissionalizar no negócio dele, naqueles dias difíceis, como você bem colocou aqui na mesa. O que a gente pode fazer para, vou levantar na cama mesmo nesse dia difícil, mesmo com esse BO para resolver, e uma mensagem motivacional que você possa dar para essa nossa galera que vai estar assistindo esse Bora Escalar Podcast. Até porque empreendedor é solitário muitas das vezes. Rapaz, o que eu tenho a dizer é que às vezes a gente se sente no. Não importa o patamar que a gente esteja. Em algum momento a gente vai se sentir no fundo do poço, vai se sentir ultrapassado, vai se sentir improdutivo. A rede social tá adoecendo as pessoas, porque a gente posta o que é bom. Eu não vou postar que eu tô altamente cansado,
que eu tô altamente fadado, desanimado. A minha vontade hoje era estar deitado, mas hoje eu passei o dia em ação, em movimento, fazendo o que tinha que ser feito. Eu tô falando na real mesmo. Hoje foi um dia para mim altamente puxado. Meu pai teve doente na semana passada na UTI, passou 3 dias internado, movimento pegado lá no salão. E eu com os projetos, não, tem que dar continuidade. Meu pai tá lá, eu vou lá, dou suporte, vejo, converso com o médico e tal, volto, faço, atendo meus clientes, resolvo as coisas do salão, converso com fulano, fulano fez isso e aquilo, cicrano, isso e aquilo, resolvo. Então a gente sempre se acha parado, ultrapassado. Mas nunca é o fundo do poço. O meio não é o fim. O momento que a gente está passando hoje é somente, às vezes, uma consequência de algum resultado, de alguma atitude que a gente não teve lá atrás. Então a parada é: se tá vivo, tá com saúde, tá tranquilo, meu irmão, faça o que tem que ser feito incansavelmente. Mas se tá cansado, descanse, só não pare. Nem que seja uma conquista por dia, totalizando 365 conquistas por ano. Então você vai fazer algo que você vai ter um resultado de algo que você não teria se você não fizer. É tipo o cara, rapaz, depois eu começo. Quando eu comecei no YouTube, eu disse, rapaz, eu vou postar um vídeo aqui quando der certo, um por semana. Hoje eu tenho mais de 100 vídeos postados no YouTube. Vou atender as crianças, às vezes as crianças autistas, não, eu te conheço já do YouTube. Não, fulano já me assiste do YouTube. Então, o que eu quero dizer com isso é que a perseverança é a chave. É você começar a fazer todo dia, repetidamente, mesmo se você esteja cansado, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, porque vai ser normal a gente se decepcionar, a gente enfraquecer, Total. a gente perder, a gente ter prejuízo, a gente errar. Mas amanhã é um novo dia. Então amanhã você começa, amanhã você busca ser melhor. Faça a diferença onde você estiver. Seja o cara que tem atitude. Você não espere um cliente chega lá no salão, eu vejo ele suado, eu não espero ninguém falar com ele. Eu já chego com um papel toalha, passo na testa dele. Então, isso vai fazendo a diferença com o longo do tempo. Uma casa para ser construída é de areia, é grão em grão de areia, de tijolo em tijolo. Para um cabelo ser cortado é fio por fio para poder dar um encaixe mais bacana. Então é você fazer o que você tem que ser feito em rumo aonde você quer chegar. Esquece as distrações, abandona os vícios, troca os prazeres imediatos por conquistas a longo prazo. Fortalece sua casa, fortalece seu espírito, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu bolso também, porque a vida da gente é como uma casa, ela precisa estar bem alinhada, as colunas precisam estar concretas. Quais são essas colunas? Espiritual, familiar, social, lazer, o eu mesmo pessoal, o servir a sociedade. Então, diversas áreas da nossa vida que a gente precisa alimentar. Quantas pessoas são ricas de dinheiro, mas são tão pobres que só têm dinheiro, porque esquece de alimentar as outras áreas da sua vida. Boa. Esquece de perdoar, esquece de amar. Então a pegada é essa. Eu acredito que a gente tem que procurar crescer em conjunto, né? E a gente não compete com o outro, a gente compete com nós mesmos. Porque eu não posso estar me comparando com você, porque sua realidade é uma, a minha é outra. Eu vim de um Total. canto, você vem de outro. Eu tenho que estar sempre olhando de onde eu saí. Eu comecei a cortar cabelo, eu andava numa bicicleta, onde eu pegava as coisas do meu pai na hora que meu pai ia almoçar, ia cortar o cabelo de um cliente, tinha que voltar antes que meu pai chegasse a hora de trabalhar e as coisas dele tinham que estar ali. Mas eu fui fazendo aquilo tantas vezes, fui melhorando, 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 que hoje a gente consegue ter uma vida mais confortável. Hoje eu sou meio que uma mola mestre na minha casa, onde eu pago o plano de saúde do meu pai, do meu filho, da minha cunhada, da minha esposa, da minha mãe. Então não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão ao meu redor. É isso aí. Boa. Então a pegada é Boa. essa, a gente não ser só egoísta. Uma árvore que não dá frutos, ela é cortada. E para você É. conhecer uma qualidade de uma planta, por exemplo, você conhece pelos frutos.
Então, a mensagem é essa. Boa, excelente mensagem aí, turma. Acredito que deve ter sido bem inspirador essa mensagem para você que tá ouvindo. Acertamos aí bem no convidado, hein, Lucas? Ah, sem dúvida. Sensacional. E vamos mostrar aqui a marca do cidadão que vai estar passando vai estar aí. aparecendo aí. Vai aparecer Ó, 3, turma. 2, 1. Aí, Show. meu irmão. Ó, Avenida Rio Branco, 1627, Santo Antônio, Salão Jovem, Barba, Cabelo, Unhas, Corte Kids também. ó, você que ainda não conhece o Salão Jovem, vai no Instagram, o @Salão Jovem, tá? Mossoró, não é isso? Salão Jovem, Mossoró. Underline. Salão Jovem, _ Mossoró, tá? Segue lá a marca. Assim que você acessar aí o Instagram, vai ver esse rapaz aqui que tá Segue conosco também lá. Davi Paiva, não é isso? Davi Paiva. Lá no Salão Jovem você vai encontrar também o @ do Davi Paiva, tá? Então, um cara sensacional, convidado aí que a gente gastou bem o cachê, vai estar trazendo ele aqui conosco hoje, tá? Pegamos todo o nosso budget aí de isso mídia aí. para estar convidando esse cara sensacional. E, para a gente finalizar aqui, turma, se você ainda não conhece a Usa Escala Digital, segue a gente aí no Instagram, @Usa Escala Digital. E se você é empresário, sua empresa fatura mais de 70 mil por mês ou tem mais de 5 funcionários e você está sentindo que não está vendendo como deveria, principalmente no digital, eu quero te proporcionar uma consultoria 100% gratuita sobre marketing e vendas, tá? Onde você vai ficar cara a cara com um dos nossos especialistas numa reunião de 45 minutos, onde ele vai apresentar para você um plano prático e previsível de como ainda esse mês você vai conseguir aumentar as vendas da sua empresa com a internet, tá? Então vai ter um link aqui na descrição desse podcast, clica lá nesse link, agenda uma reunião, você vai ter um cadastro lá bem simples, em 1 minuto você faz esse cadastro, agenda uma reunião que a gente quer te mostrar como você vai aumentar o faturamento da sua empresa, tá? É isso aí, meu irmão. Você é o @ Matheus Souza OFC, Matheus França, né, cara? Matheus França OFC, segue lá e... Lucas Mourão Pro. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês em outros episódios e faz o seguinte, ó. Dá uma olhadinha aqui no Bora Escalar Podcast, que a gente já teve o Érico da Terra Sal, a gente já teve aqui a Neide Carlos da Revista Acontece, Railson Carlos também, outro top aqui, o Artêmio da Cardan, peças e serviços, enfim, Boa. tá recheado aqui, o Gustavo Sena da TCM, tá recheado aqui de gente muito boa, de muito conteúdo, assim como foi o nosso parceiro Davi Paiva da Salão Jovem. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua Show. participação. Tamo junto, viu, Davi? Obrigado aí Turma. por você, por estar assistindo, tá compartilhando, tá dando like, faz isso, senta o dedo no like aí e senta o dedo no compartilhamento também. Tem muita gente precisando escutar esse cidadão aqui que tá só no começo, tá só no início. E turma, os comentários, 10 comentários a gente isso aí. sorteia um dia lá no Salão Jovem para que você possa fazer sua barba, seu cabelo Espada ou homem. levar Um dia quem de você príncipe. ama. Um dia É de isso príncipe ou... um dia de príncipe, né? Dia de príncipe. Um dia de príncipe para que você possa ir para esse dia ou dar para alguém aí que você gosta, que você ama, tá? É isso, turma. Finalizamos mais um Bora Escalar Podcast. Até o próximo episódio. Valeu!